Olá, pessoal. Eu sou a professora Júlia Barreira e estou aqui para a gente terminar nossa aula de validade, confiabilidade de instrumentos de medida. E aí, nessa terceira e última parte, a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe esse conceito de confiabilidade. Então, na aula anterior, a gente viu como que a gente pode medir a acurácia, ou seja, a validade de um instrumento de medida. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque para medir a validade, normalmente a gente vai confrontar um novo instrumento ou um novo protocolo com um padrão ouro. E muitas vezes eu não vou ter acesso a esse padrão ouro, porque ele é muito caro. E dá para a gente solucionar esse problema, ou dá para a gente, pelo menos, sem ter um padrão ouro, testar a confiabilidade desse nosso instrumento. E isso, por si só, a confiabilidade já traz uma informação gigante para a gente, pensando na prática, no dia a dia. Então, o que a gente quer responder quando vai medir a precisão, ou seja, a confiabilidade do instrumento é: o instrumento ele é preciso ao ponto de me garantir que as mudanças encontradas longitudinalmente são efeito do treinamento e não da variabilidade da medida? Como assim? O que eu quero dizer com isso? Suponha que alguém faça minha avaliação de composição corporal agora, então usando um adipômetro, e que a gente chegue num valor de 21% de percentual de gordura, tudo bem? E que, por sorte, eu consiga sair daqui hoje e vou num laboratório e consiga fazer minha avaliação da composição corporal no DEXA, e na hora que eu faço lá a medida, deu que é 18%. Então, a gente, nesse caso, está testando a validade do adipômetro, dessa medida de composição corporal. E a gente está vendo que esse valor medido aqui no dia a dia está diferente do que seria ali dentro de um padrão ouro. Mas o que eu faço? Eu volto para casa, meço de novo meu percentual de gordura, dá 21 no adipômetro, meço amanhã cedo, dá 21. Então eu vejo que esse 21 se mantém quando eu faço medidas repetidas. Isso está me falando que um instrumento ele tem confiabilidade. Então, se eu usar esse adipômetro para medir meu percentual daqui a um mês, depois que eu fizer um treinamento direitinho, periodizado, e eu vejo que meu percentual de gordura diminuiu para 19, o que eu posso afirmar com toda certeza? Que essa diminuição do meu percentual de gordura, ela é de fato efeito do treinamento e que ela não é um erro do meu instrumento de medida. Por isso que saber se um instrumento é confiável ou não é extremamente importante. Então, basicamente, quando a gente está falando de confiabilidade, a gente está partindo do princípio que o valor real ele é desconhecido. Mas, se esse instrumento apresenta uma pequena variação, então ele é capaz de identificar alterações provenientes das intervenções. Intervenções de treinamento físico, intervenções nutricionais, qualquer intervenção que a gente esteja falando. E quando a gente vai para os artigos, né, que vão estudar a confiabilidade dos instrumentos, o que eles vão falar para a gente é que quanto menor o erro, melhor a medida. E aqui, de novo, é importante a gente padronizar as nomenclaturas, que é o seguinte: eu já falei para vocês que confiabilidade em português a gente vai achar como correspondente como reliability no inglês. Mas, como a gente vai testar normalmente a confiabilidade fazendo medidas repetidas, essa medida de confiabilidade também é chamada de reprodutibilidade. E a gente vai achar alguns sinônimos no inglês. Ou seja, todas essas nomenclaturas vão estar falando de um mesmo fenômeno, de uma mesma qualidade de medida, que é a confiabilidade, se seu instrumento ele é preciso ou não. Por isso que eu trouxe esse recorte de 2 artigos em inglês que vão falar que essas nomenclaturas de confiabilidade, repetitibilidade, reprodutibilidade, tudo isso vai ser utilizado aí como sinônimos dentro da literatura científica. E aí uma das principais maneiras que a gente tem de medir a confiabilidade de um instrumento é justamente fazendo esse protocolo que a gente chama de teste-reteste. Então, o que eu vou fazer?
eu vou fazer uma primeira avaliação de um grupo de indivíduos, pode ser numa segunda-feira, vou pedir para eles irem para casa descansarem, vou fazer uma segunda avaliação na quarta-feira, sem ter feito exercício físico, sem estar usando nenhum suplemento, recurso que possa alterar desempenho, sempre por um mesmo avaliador, para garantir que não são diferentes avaliadores que estão gerando alterações ali ou embutindo variações nas medidas. E aí a gente vai comparar os resultados da segunda com os resultados da quarta. Se eles forem muito parecidos, é porque o instrumento ou o protocolo tem confiabilidade. Trouxe aqui como um exemplo, se a gente fosse fazer uma avaliação do teste de 1RM no supino num grupo de pessoas. E cada uma dessas linhas representa uma pessoa sendo avaliada no dia 1, que poderia ser essa segunda-feira, e no dia 2, que poderia ser a quarta-feira. Então, essas pessoas não treinaram, foram para casa, descansaram, vão fazer os testes sob as mesmas condições. E aí a gente avalia esse grupo de indivíduos na segunda e vê que, em média, eles vão ter 16 quilos no 1RM no supino. E aí, quando a gente faz essa mesma avaliação nesse grupo de indivíduos na quarta-feira, a gente vê que eles têm um desempenho médio aí de 16 quilos, 16,5. Ou seja, esse resultado ele é muito parecido e dá um indicativo para a gente de que é um teste confiável. Então, se a gente reavaliar esse grupo de praticantes depois de 1, 2 meses e perceber que o desempenho médio, né, que o valor médio deles no RM agora aumentou para 20 quilos, a gente sabe que esse aumento do desempenho é efeito do treino e não de variabilidade da medida. E esse exemplo aqui muito simples que eu trouxe para vocês foi feito por outros pesquisadores, né? Eles testaram, então, esse teste de 1RM é de fato confiável. E eles não só testaram para o supino, como testaram para diferentes exercícios que podem ser feitos na academia. Fizeram, então, justamente esse protocolo de teste e reteste em homens e fizeram também esse protocolo de teste e reteste em mulheres, para vários exercícios. Esse é um artigo, então, que quis ver a confiabilidade do teste de repetição máxima para homens e mulheres, foi publicado em 2012. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no exercício de extensão de tríceps, que a gente vê para os homens. De novo, pode ser na segunda-feira. O grupo, em média, apresentou um RM de 49 quilos, entre parênteses, um desvio padrão de 3,7, e no reteste, um desempenho médio de 49 quilos, um RM de 49 quilos, e um desvio padrão de 3,7. Ou seja, é um teste com confiabilidade, e isso tanto para homens quanto para mulheres, para diferentes exercícios. Outros testes físicos que foram avaliados em relação à sua confiabilidade, da mesma forma, os próprios testes de salto vertical ou salto horizontal. Então, esses diferentes testes foram avaliados nesse artigo para ver justamente a sua confiabilidade. Então, qual desses testes será que é mais indicado ou menos indicado para eu utilizar no meu dia a dia? E aí eles vão pegar, por exemplo, aqui o salto com contramovimento. Aqui a gente vê salto com contramovimento medido em centímetros. As pessoas fizeram o primeiro salto, um segundo salto e o terceiro salto. Então pode ser ali em seguida, no mesmo dia. E aí, numa plataforma de salto, foi medida a altura média de 35,2 no primeiro salto, 35,3 no segundo, 35,4 no terceiro. Então, eles justamente fizeram 3 medidas ali consecutivas e foram ver se variava muito. Uma segunda coisa que eles fizeram foi ver o chamado coeficiente de variação. O que é isso? Qual é o percentual de variação esperado quando eu faço esses 3 saltos consecutivos? Então, quando eu faço 3 saltos consecutivos com o contramovimento, a gente tem um coeficiente de variação de 2,8. O que é um indicativo para a gente de variação esperada com esse teste. Se eu fizer o teste de contramovimento comigo hoje, fizer o teste de contramovimento depois de 1, 2 meses, e encontrar uma diferença no meu desempenho menor do que 2,8, uma variação menor do que 2,8%,
eu não vou conseguir discriminar se essa variação é efeito do treinamento ou se é de variação do próprio teste. Então, esse coeficiente de variação consegue dar um parâmetro para a gente de qual é essa variação esperada em cada um desses protocolos. E aí a gente vai ter aqui, tem protocolos que tem 3%, protocolos que tem 4,6%, tem protocolos que tem 3,3%, e daí já é quase intuitivo pensar, bom, então para mim é interessante utilizar aquele protocolo que tem o menor coeficiente de variação, porque aí ele vai ser o quê? Mais sensível justamente às alterações, às adaptações promovidas pelo treinamento. Vou falar um pouquinho de estatística, mas sem dor, juro que é muito rápido. Como que esse coeficiente de variação ele é medido? De forma muito simples, ele é medido dividindo o desvio padrão, ali daquele grupo de medidas que eu fiz, pela média. E a gente aí multiplica por 100, que vai dar um percentual. O que importa para a gente? O que importa para a gente é que é bem estabelecido na literatura que testes físicos ou avaliações que tenham coeficientes de variação menores do que 5% são interessantes para a gente utilizar no dia a dia. Agora, instrumentos de avaliação ou protocolos que tenham coeficientes de variação maior do que 5% já apresentam uma variabilidade muito grande e já vai me dificultar saber se as variações ali que eu estou vendo ao longo das avaliações físicas, se essas alterações, desculpa, elas são provenientes do treinamento ou não, se são erros ou variações do próprio teste. Então, a gente normalmente trabalha aí com um critério de confiabilidade de 5%. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido aí desmistificar um pouquinho o que significa esses dois termos, validade e confiabilidade. É claro que aqui foi uma explicação um pouquinho mais teórica, né? Eu apresentando o tempo inteiro, mas a gente consegue fazer isso no Excel de forma muito tranquila, coleta um banco de dados e faça um blend outcome, faça uma correlação, calcula o coeficiente de variação, então tudo isso pode ser feito, mas a ideia, de fato, hoje, aqui com essa apresentação, era trazer os significados e o como que a gente pode agora ler essas palavrinhas e utilizar, né, entender como elas estão presentes no nosso dia a dia e que a gente consiga julgar esses instrumentos também que a gente está utilizando. Fico à disposição, deixo aí meus contatos para vocês, caso vocês queiram conversar mais sobre esses temas. Desejo aí sucesso a todos e até uma próxima.